Você sabia que todas as células eucarióticas possuem núcleo, mas existem algumas células que não têm núcleo e são chamadas de células anucleares. Sim, estou a falar das hemácias, os glóbulos vermelhos, aquelas células que são responsáveis por transportar o oxigênio ao nível do sangue. Concretamente, nesta aula, nós teremos como tema o núcleo celular, onde nós vamos ver a estrutura, as funções e a classificação do núcleo celular. Então fica aí porque você vai aprender tudo acerca do núcleo celular. Então, não se esqueça de subscrever-se no canal Exame de Admissão Moçambique CPE. Siga as nossas páginas do Facebook, que é Projeto Medicina e CPE. E também siga o nosso Instagram, que é Exame de Admissão MZ. Sem perder tempo, vamos. Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Muito bem, vamos à aula. Ok, vamos para primeiro vamos falar das características gerais do núcleo, depois vamos falar da estrutura e funções e também, por último, vamos falar da classificação do núcleo. É assim, em termos de características gerais, conforme eu dizia, o núcleo é um organismo celular que é encontrado em células eucarióticas. Você estudou os tipos de célula, né? Você estudou e sabe que existe célula procariótica e existe célula eucariótica. O núcleo ele está ausente em células procarióticas. Atenção que as células procarióticas são encontradas em bactérias e cianobactérias. Mas o núcleo ele está presente em células eucarióticas. Quando eu falo de células eucarióticas, as células eucarióticas vão ser encontradas em seres vivos ou em organismos que são chamados de eucariontes. Os eucariontes, estaremos a falar de animais, de plantas, de fungos, de protozoários, de algas. Nesses organismos, onde nós vamos encontrar o núcleo. Mas em alguns tecidos ou em alguns organismos, existem organismos que possuem células, mas essas células não têm núcleo. Como, por exemplo, as hemácias. As hemácias são células anucleares, são células que não possuem núcleo. E mais em diante, é só prestar atenção na aula, vamos dar outros exemplos de células anucleadas. Outra característica importante que nós podemos, é importante frisar aqui, é que o núcleo é o portador dos fatores hereditários. Quando nós falamos de fatores hereditários, estamos a falar daquelas estruturas que existem dentro do núcleo que determinam as características dos seres vivos, que são responsáveis pelo comando, pela coordenação das funções do núcleo e de todas as atividades no interior da célula. A esses fatores hereditários, nós teremos os genes, que antigamente Mendel ele chamou de fatores, mas hoje em dia já sabemos que são os genes. Lembrando que os genes são segmentos de DNA que são responsáveis pela determinação das nossas características. E também teremos aqui o DNA. Os genes geralmente são encontrados dentro do DNA. E o DNA é um material genético dos seres vivos. É lá onde existe a informação genética que determina as características dos seres vivos. Dentro do núcleo encontra-se o material genético. No caso, já havia mencionado aqui, é o DNA, teremos o RNA e teremos os cromossomas. Dentro dos cromossomas é onde vamos encontrar os genes. E o local dos cromossomas, onde nós vamos encontrar os genes, nós chamamos de locus gênico. É o local onde nós encontramos os genes. Dentro do núcleo ocorrem dois processos básicos. Ocorrem dois processos metabólicos super importantes. O primeiro processo metabólico que vai ocorrer dentro do núcleo celular é a replicação. Lembrando que a replicação é o processo da duplicação do DNA. É o processo onde há de haver a produção ou a síntese de DNA. Atenção que a replicação é o processo que ocorre antes mesmo da célula entrar em divisão celular.
Lá, na primeira etapa do ciclo celular que nós chamamos de interface, exatamente na fase S da interface, é onde vai ocorrer a replicação do DNA, que é a duplicação do DNA. E o outro processo que ocorre aqui no núcleo celular é a transcrição. A transcrição é o processo em que uma cadeia ou uma fita de DNA é usada como molde para produzir o RNA mensageiro. Então, o RNA geralmente é produzido ou é formado dentro do núcleo, num processo metabólico que nós chamamos de transcrição. Em termos de formato e estrutura do próprio núcleo, vamos perceber que o núcleo normalmente se encontra na zona central da célula. E o núcleo ele é arredondado e é alongado. A maior parte das células, geralmente o seu núcleo se apresenta de forma circular e de forma arredondada. Mas existem outras células que podem apresentar outros formatos de núcleos. Agora vamos para a própria estrutura e composição do núcleo. O núcleo é constituído inicialmente no núcleo, nós vamos falar da estrutura do núcleo partindo do meio externo para o meio interno. Externamente ao núcleo, nós vamos encontrar o que nós chamamos de carioteca. A carioteca pode receber vários nomes. A carioteca pode receber o nome de membrana nuclear, ou pode receber o nome de envelope nuclear, ou podemos chamar de envoltório nuclear. Então, quando nós falamos de carioteca, é o mesmo que falar de membrana nuclear, envelope nuclear ou envoltório nuclear. Em alguns manuais até pode aparecer lá invólucro nuclear. É a mesma coisa. Mas eu coloquei aqui carioteca, é mais fácil. Então, a carioteca, conforme eu disse, é a membrana do núcleo. É a membrana que separa o núcleo, o que está dentro do núcleo e o que está fora do núcleo. Então, é a barreira que vai separar o núcleo e o que está fora do próprio núcleo. Atenção que a carioteca, conforme eu disse, é a membrana nuclear. Ela é formada por uma membrana externa, que se encontra mais para fora, e uma membrana interna, que se encontra mais para dentro. A membrana externa do núcleo está aqui. Esta membrana ela se encontra em contato com o retículo endoplasmático rugoso. Atenção que o retículo endoplasmático rugoso ela contém os ribossomas. E é dentro do retículo endoplasmático rugoso onde ocorre a produção de proteínas. Então, este retículo endoplasmático rugoso está em contato com a membrana externa do núcleo. Internamente ao núcleo, nós vamos encontrar a membrana interna, que se encontra mais para dentro do núcleo. A membrana interna que se encontra mais para dentro do núcleo, ela está mais próxima de proteínas, de moléculas que nós chamamos de proteínas aqui dentro. Então, qual é a função da carioteca? Qual é a função da membrana nuclear? A membrana nuclear tem a função de separar o conteúdo nuclear e o que está fora do núcleo, o que está lá dentro da célula. E também tem a função de permitir a entrada e saída de substâncias dentro do núcleo. As substâncias entram aqui no interior do núcleo e saem do núcleo através de estruturas que nós chamamos de poros. Então, temos esses poros aqui. Os poros que estão presentes dentro do núcleo devem permitir a entrada e saída de substâncias do núcleo. E atenção, dentro do núcleo não entram quaisquer substâncias e nem saem quaisquer substâncias. Existem proteínas que são proteínas que estão ali para selecionar o que deve entrar, o que deve sair do núcleo. Por exemplo, de algumas substâncias que podem entrar dentro do núcleo. Algumas substâncias podem entrar dentro do núcleo. Podemos ter algumas proteínas que podem entrar aqui dentro do núcleo. A água,
os íons, etc. E algumas substâncias que podem sair do núcleo, nós vamos ter as proteínas, o RNA que será formado aqui, o RNA ribossômico, são exemplos de algumas substâncias que são formadas aqui dentro do núcleo e podem sair do próprio núcleo. No meio entre a membrana externa e a membrana interna, existe um espaço. Esse espaço nós chamamos de espaço perinuclear. Esse espaço perinuclear é o que separa a membrana externa da membrana interna do núcleo. Mais para dentro do núcleo, existe esse espaço vazio. Esse espaço vazio, aparentemente, é o que nós chamamos de nucleoplasma. Atenção que o nucleoplasma é um líquido gelatinoso e atenção que também o nucleoplasma possui as mesmas propriedades do citoplasma. Lá dentro da célula, nós chamamos de citoplasma. Então, todas as estruturas, todas as moléculas, tudo que nós temos e encontramos dentro de uma célula, nós chamamos de estruturas, moléculas citoplasmáticas. E é lá dentro das células onde ocorre a formação de substâncias, a produção de substâncias, todas as atividades celulares. Então, o nucleoplasma, ele se comporta como se fosse o citoplasma. Só que vai ser o citoplasma do núcleo. Então, é dentro desse nucleoplasma onde vamos encontrar a água, vamos encontrar os nucleotídeos, vamos encontrar proteínas, vamos encontrar as enzimas. Todas essas substâncias mencionadas desempenham um papel muito importante para o bom funcionamento do núcleo. E depois vamos ter aqui, dentro do nucleoplasma, o nucleolo. Vamos encontrar dentro do nucleoplasma, costumam pronunciar nucleolo, outros costumam pronunciar nucleolo. Então você vai escolher se é nucleolo ou é nucleolo. Ok? Mas fica mais bonito pronunciando nucleolo. Então, aqui nós vamos ter o nucleolo. Esse nucleolo é uma estrutura onde lá dentro vai se formar o que nós chamamos de RNA ribossômico. Então, dentro do nucleolo é onde vai ocorrer o processo de transcrição, que é o processo onde vai se usar uma fita de DNA como molde para produzir o RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico que é produzido aqui no nucleolo, ela vai se associar a proteínas e vai formar alguns grãos que nós chamamos de ribonucleoproteínas. Essas estruturas é que vão sair a partir dos poros para os ribossomas, para constituir outros organelos celulares que nós chamamos de ribossomas. Lembrando que os ribossomas, eles são constituídos por RNA ribossômico, eles são constituídos por ribonucleoproteínas e também serão constituídos por duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. Atenção que dentro do núcleo ocorre a replicação, ocorre também o processo de transcrição, só que a tradução é um processo que vai ocorrer no interior dos ribossomas. E o processo de tradução pode ocorrer nos ribossomas livres que se encontram no citoplasma ou pode ocorrer nos ribossomas que estão associados ao retículo endoplasmático rugoso. E existe esse amaranhado aqui, essa estrutura que se encontra aqui no interior do nucleoplasma. Esse amaranhado nós chamamos de cromatina. Atenção que a cromatina ela vai ser constituída por DNA e associadas a proteínas histonas. Uma curiosidade que você precisa saber, se fosse possível retirar do núcleo o DNA é um fio que está enrolado e esse DNA geralmente está associado a proteínas histonas. Se fosse possível retirar o DNA do núcleo, nós poderíamos retirar o DNA e esticar e poderia chegar até a Lua. Veja o qual é grande o DNA. Acredito que agora está curioso, né? Acredito que vai pesquisar. Mas nós teremos uma aula onde nós vamos falar concretamente do DNA. Hoje o nosso tema é o núcleo, que é uma estrutura que armazena o DNA. Se está a gostar da aula, não se esqueça de subscrever-se no canal
exames de admissão Moçambique CPE. Siga as nossas páginas CPE do Projeto de Medicina e o nosso Instagram, que é Exames Admissão MZ. Deixa o seu comentário. Qualquer dúvida que não tenha entendido nesta aula, pode colocar aí. Teremos todo o gosto em responder. Também pode sugerir aí nos comentários uma aula que gostaria de ver aqui e nós estaremos aqui para poder dar. E você que quer fazer os exames de admissão, está na hora de sair da sua casa, da sua zona de conforto e de vir aqui no CPE para poder ter a preparação rumo à sua admissão, rumo ao seu futuro. Ok, falava aqui de cromatina. Lá, os cientistas fizeram uma experiência, colocaram uma célula e esta célula ela foi corada por algumas substâncias que nós chamamos de corantes, para ocorrer a observação de certas regiões do núcleo. E nessas regiões foram observadas, e as regiões que foram observadas lá, uma delas é a cromatina, que é formada por DNA e proteínas histonas. Nessa cromatina, nem todas as regiões foi possível observar concretamente o que lá tinha, mas foi nessa vertente que se dividiu a cromatina em dois tipos. É uma zona que nós chamamos de eucromatina e outra zona que nós chamamos de heterocromatina. E descobriu-se que na zona da eucromatina é uma zona descondensada. É uma zona onde o DNA fica ativo. É nesta zona onde vai ocorrer a transcrição do DNA. Lembrando que a transcrição de DNA vai levar à formação do RNA. E descobriu-se que tem uma zona mais condensada, uma zona mais escurinha, que nós chamamos de heterocromatina. Esta zona é uma zona que apresenta o DNA. E dentro desse DNA nós temos os genes que são inativos, ou seja, genes que não funcionam. E por conta disso, esses genes não conseguem transcrever a informação que existe no DNA. Mas apenas os genes que estão presentes na eucromatina é que são responsáveis pela transcrição da informação que existe no DNA. Depois vamos para as funções do núcleo. Estamos a falar aqui do núcleo. Por que o núcleo é tão importante? Por que nós falamos tanto do núcleo? Então vou-te contar agora algumas funções importantes do núcleo. E essas funções podem ser resumidas em duas. Primeiro, o núcleo armazena o material genético. Quando nós falamos do material genético, estamos a falar do DNA. Estamos a falar dos genes, estamos a falar dos cromossomas, estamos a falar daquelas estruturas que são responsáveis por nossas características. Você é assim como eu sou assim como sou, por causa da informação genética que existe ao nível do DNA, ao nível dos genes. E esses genes se encontram ao nível dos cromossomas. Então, lá dentro, e essas estruturas que eu mencionei, DNA, cromossomas, os genes, se encontram no interior do núcleo. Daí a importância do estudo do núcleo celular. Através das informações genéticas que existem dentro do núcleo, o núcleo consegue realizar a segunda função, que eu escrevi aqui, que o núcleo é o centro de comando da célula, ou seja, o núcleo coordena todas as atividades celulares. Tudo que acontece no interior da célula é comandado pelo núcleo. Então, nós podemos afirmar corretamente que o núcleo é o cérebro da célula. Assim como nós temos um sistema nervoso, que dentro do sistema nervoso temos uma zona central, que nós chamamos de sistema nervoso central, nós vamos encontrar lá no encéfalo o cérebro, que tem como função armazenar as informações e coordenar todas as atividades do nosso corpo. Então, uma vez que a célula não tem um cérebro, mas a célula tem um núcleo, o núcleo é que vai coordenar tudo o que acontece dentro das células. Mas o que acontece lá dentro das células? Dentro das células ocorrem as reações químicas. E essas reações químicas que ocorrem dentro da célula nós chamamos de metabolismo celular. Metabolismo celular é o conjunto de reações químicas que ocorrem dentro da célula. Essas reações químicas são comandadas, são controladas pelo núcleo celular. É dentro do núcleo onde ocorre a síntese de ácidos nucleicos.
Quando nós falamos de síntese, estamos a falar de produção, estamos a falar de fabrico. E dentro do núcleo, onde ocorre a síntese, ou seja, ocorre a produção de ácidos nucleicos. Quando nós falamos de ácidos nucleicos, estamos a falar de DNA e RNA. Então, a produção do DNA e a produção de RNA ocorre dentro do núcleo. E a produção de DNA nós chamamos de replicação. Ou seja, o DNA é produzido num processo que nós chamamos de replicação. E o RNA é produzido num processo que nós chamamos de... O núcleo controla e coordena todas as atividades celulares. Tudo que acontece na célula. Produção de proteínas, produção de lípidos, replicação, transcrição, tradução, tudo que acontece dentro das células, reações de digestão intracelular, tudo é controlado pelo núcleo. Agora vamos para a classificação do núcleo. Conforme eu dizia, existem células que apresentam um núcleo, existem aquelas células que apresentam dois núcleos, existem aquelas células que apresentam milhares e milhares de núcleos, e existem aquelas células sem núcleo, que eu falei no início da aula. Ok, agora vamos classificar. Então, de acordo com o número de núcleos presentes dentro de uma célula, as células elas podem ser classificadas em mononucleadas, binucleadas, multinucleadas e anucleadas. A palavra mono vem de um. A palavra mono vem de um. Então, uma célula mononucleada é aquela que apresenta apenas um núcleo. Temos como exemplo de células mononucleadas os leucócitos. Atenção que os leucócitos são os glóbulos brancos. São as células de defesa encontradas na corrente sanguínea. E também vamos ter as células de tecido epitelial. As células, por exemplo, que fazem parte da tua pele, né? São as células que são constituídas por um único núcleo. É importante frisar o seguinte, que a maior parte das células eucarióticas são constituídas por apenas um único núcleo. Ou seja, a maior parte das células eucarióticas ou dos organismos eucariotes são mononucleadas. Mas existem aquelas células que vão ser formadas por dois núcleos. Essas células formadas por dois núcleos são chamadas de binucleares. Temos como, por exemplo, aqui o paramécio. Atenção que o paramécio é um protozoário, lá do reino proteísta. Dentro desta célula, é um organismo unicelular formado por uma única célula. Dentro dessa célula existem dois núcleos. Um núcleo maior que é chamado de macronúcleo e um núcleo menor que é chamado de micronúcleo. E ainda existem as células hepáticas. As células hepáticas são chamadas de binucleadas. Você pode encontrar as células hepáticas lá no fígado. Não é? Então, o fígado é constituído por células hepáticas. E depois vamos ter aquelas células que são formadas por vários núcleos. Aquelas células que são formadas por vários núcleos são chamadas de células multinucleadas, como, por exemplo, as células musculares. As células musculares estriadas esqueléticas, as células musculares estriado cardíaco. Ok? E temos também as células anucleadas. A palavra A, do grego, significa sim ou não. E antecede a palavra nucleada. Então, quando nós temos uma palavra em biologia que inicia com A, geralmente é a negação do que vem depois. Então, anucleada significa sem núcleo. Então, as células anucleadas são aquelas que não apresentam núcleo, como, por exemplo, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e também as células do tubo crivado. Atenção que as células do tubo crivado são encontradas lá no tecido vegetal que nós chamamos de floema. E as células do tubo crivado também são responsáveis pelo transporte, mas não do oxigênio. Lembrando que as hemácias transportam oxigênio. As células do tubo crivado vão transportar ou vão estar envolvidas no transporte da seiva elaborada, que é a matéria orgânica. Atenção que a seiva elaborada ela é transportada lá ao nível do floema. Então, essa foi a grande aula do núcleo. Se gostou da aula, coloca um like, subscreva-se no canal, siga as nossas páginas do CPE, Projeto de Medicina, Exame de Admissão MZ, e partilhe o nosso YouTube, que é Exame de Admissão Moçambique CPE.
Até a próxima. Eu sou o professor Edvaldo Chiota. Até! Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.